paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, de ver vocês. As férias começaram, tantas pessoas viajando, mas o Senhor está aqui conosco. Quero compartilhar que todos os crentes têm chamadas gerais da parte de Deus. Uma das coisas que tem sido uma confusão na cabeça dos irmãos e dos jovens é: será que Deus tem um chamado para mim? Será que eu sou chamado de Deus? Todo mundo é chamado de Deus. Todos têm que ser luz, todos têm que ser sal da terra, todos têm que ser referência, todos têm que testemunhar. Todos nós somos chamados por Deus. Que nós, apesar da reforma protestante, que quis quebrar com vários pontos do cristianismo histórico romano, quebrou com vários pontos importantes, necessários, mas eu costumo dizer que a gente continuou católicos em muitos outros pontos, sem ofender os católicos. Eu amo os católicos, está lotado de parente católico na minha casa, são tudo gente boa, tá? Meus tios, minhas tias, e nós nos relacionamos muito bem. Mas nós continuamos, para aqueles que deixaram de ser católicos, muito católico em muitos pontos. Um dos pontos que nós continuamos é exatamente esse aqui agora. Na Igreja Católica não é retangular, nós estamos no lugar retangular. Na Igreja Católica não tem um púlpito, aqui tem um púlpito também. Na Igreja Católica o padre não prega, o pastor prega também. Você vê quantas coisas nós mantivemos similaridade. Mas outra coisa que nós mantivemos uma similaridade muito grande, que só o clero, só o padre vai trabalhar. O resto não vai trabalhar para Deus. Bom, isso não é bíblico. Todos nós somos chamados, todos nós temos que ser usados por Deus. Nós teremos ou não chamados específicos, ou não, mas é o menos importante. Primeiro temos que atender os chamados gerais e poderemos ter chamado específico, mas a grande maioria não tem. O chamado específico é uma exceção no corpo de Cristo, mas a maior parte fica na sua própria cultura, no seu próprio lugar, e tem que ser cheio de Deus, do Espírito Santo, fazer diferença aonde está. Deixe-me falar dos chamados gerais. O primeiro deles está em Romanos 1,7. Romanos 1,7, abrindo aí no seu celular, na sua Bíblia, no seu tablet, mas desde que você desligue também a internet, na hora do culto, na hora de responder e-mail, WhatsApp, nada disso. Romanos 1,7, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Este é o primeiro chamado geral que todo crente tem que atender, tem que chegar lá. No geral, o pessoal diz assim: mas eu não tenho chamado, ou Deus não falou comigo. Deus chamou você para ser santo, essa é a primeira coisa. Ou se você vai ser um missionário em outra cultura, não interessa. Ou na sua cultura, ou em outra cultura, você tem que ser santo. Agora, santo é o que nós não somos em nós mesmos. Santidade é refletir a beleza de Deus, o caráter de Deus, a pureza de Deus, o amor de Deus, é ser como Deus é. Ele é santo e nós somos pecadores. Ele é íntegro e nós somos pecadores. Santo é o que nós não somos. Mas Deus nos chama para sermos santos. Nós começamos a melhorar, não porque nós melhoramos tanto assim, mas quando nós nos arrependemos: Senhor, Tu és santo, eu não sou um santo. Por favor, perdoa os meus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, Ele morreu por nós. Aí o Senhor olha para nós como pecadores arrependidos que confiaram em Jesus, na sua obra redentora, e só por causa dele, Ele nos perdoa e nos purifica, e por causa de Jesus somos santos, e por causa de Jesus não há mais acusação contra nós, por causa de Jesus somos santos. De uma hora para outra, quando nos convertemos de pecador para santos, purificados, lavados no sangue de Cristo.
Conforme nós vamos andando com Deus e lendo a Bíblia, apesar de que Deus perdoou os nossos pecados, em Cristo Jesus somos santos, no dia a dia não somos tão santos assim não. E o Senhor quer nos mudar. E porque agora nós temos o Espírito Santo, Deus quer nos mudar e nós também queremos melhorar. Mas cada vez que a gente tenta melhorar, a gente percebe que a gente não consegue melhorar muito. Se nós ficamos nervosos com alguma situação, aquela situação continua nos deixando nervosos. Se a gente tinha, por causa da nossa criação, um certo preconceito, um certo racismo, a gente percebe que tem que lutar contra isso, que tem que amar as pessoas, não pode ter discriminação, mas de dentro da gente vem tudo que é ruim. Jesus diz que vem de dentro da gente. Os judeus achavam que a impureza era você não obedecer um monte de regras que eles inventaram. Tinha que lavar as mãos antes de comer. Isso é muito higiênico, mas não tem nada a ver com santidade. Você pode lavar as suas mãos antes de comer e ser o maior mentiroso do mundo. Eles achavam que santidade era guardar o sábado, que é um princípio bom, não que nós façamos disso uma lei, mas a cada 6 dias o Senhor disse que eles tinham que descansar e também ter aquele tempo separado para Deus. Isso é um princípio bom, os cristãos trouxeram para o domingo, é uma longa história, mas preservaram o princípio de a cada 6 dias ter um dia para Deus, pelo menos como princípio. Separaram e mantiveram o princípio, quebraram com essa história do sábado por causa do legalismo da igreja do primeiro século, mas mantiveram o princípio. Para os judeus, santidade era guardar o sábado, ser circuncidado, lavar as mãos. Esse negocinho é chato de abrir, e principalmente quando você está pregando, segurando o microfone, aí você tem que parar, atrapalha o sermão. Obrigado, pastor Roberto. Então, eles tinham isso como santidade. Aí o Senhor Jesus deixou bem claro, não tem nada a ver com santidade. Aliás, vocês não são santos, vocês não honram os seus pais, vocês não cuidam dos seus pais na velhice, e Jesus passou um sabão neles. E Jesus disse que o que nos tornava impuro não era lavar a mão ou não antes de comer, ainda que seja higiênico. Ele disse o que nos torna impuro é o que sai do coração. Do coração sai a mentira, a prostituição, o adultério, e tantas as calúnias, e tantas coisas erradas, que isso é o nosso pecado, ele sai de dentro de nós. Em Cristo estamos perdoados, somos puros, somos santos. Na prática sai de dentro de nós aquilo que não é muito santo. E nós tentamos melhorar e percebemos que tentar não é bastante, não vai. Então a palavra do Senhor diz que tem um sobrenatural para ser santo. Assim como tem um sobrenatural de Deus para nos salvar em Cristo Jesus, de uma maneira sobrenatural o Espírito Santo nos liberta dos pecados. Romanos 8 vai falar isso muito claro, que as obras da carne, a carne vai gerar morte, o Espírito gera vida. E aí quando nós aprendemos isso, nós não só pedimos perdão do pecado, nós pedimos para Deus começar a nos libertar daquilo que é uma inclinação, um impulso para pecado, para aquilo que não agrada a Deus. Irmãos, quando eu aprendi isso, eu parei de fazer força sozinho. Por exemplo, se eu tiver com raiva de alguém, bastante raiva de alguém, eu já estou odiando aquela pessoa, quase que eu já vou enforcar aquela pessoa, e eu quero amar aquela pessoa. Eu lembro da Bíblia, ama a Deus e ama o próximo, mas eu não estou amando aquela pessoa por algum motivo. Eu já sei que na força interior minha não dá. Falo, Senhor, mas eu estou pecando mesmo, que é para amar aquela pessoa, eu não estou conseguindo amar. E já era para ter perdoado, eu acho até que eu já perdoei, mas o sentimento ruim não vai embora. Ele precisa ir embora, porque esse sentimento ruim não é de amor, não é de cuidado, não é de acolhimento, é de destruição. Essa força aqui não vai embora. E aí eu peço perdão a Deus
e libertação deste impulso que vem do Espírito Santo. Irmãos, conforme eu vou orando, logo desde a primeira vez, Senhor, vai ser pelo Espírito. O Senhor já sabe que por mim aqui não está indo embora, mas tem que ir embora. Eu não vou me render a esse sentimento. Eu recebo o perdão de Jesus e a libertação do Espírito Santo. Irmãos, toda vez eu oro 2, 3 vezes, vou apresentando a Deus, o sentimento ruim vai embora. Eu fico bonzinho, irmãos, eu melhoro, mas eu melhoro com o Espírito Santo. Sabendo da palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos ensina e gera temor. Nós sabemos agora o que Deus quer, nós temos consciência que não somos o que Ele quer, não fazemos o que Ele quer. Pedimos perdão, pedimos ajuda para o Espírito Santo, Ele vai nos melhorando, Ele vai nos santificando. Nunca ficaremos perfeitos, mas vamos melhorar muito. Paulo chegou ao ponto de dizer: não sou eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Santidade é um processo. A gente para de maquiar pecado, dá até vergonha, né? Toda hora falar com Deus, né? O Senhor, porque Deus sabe todas as coisas, não dá para enganá-lo, né? Senhor, eu já sou pastor, era para eu ser bonzinho, era para eu ser amoroso, mas estou com uma raiva. Aí você tem que confessar e pedir a ajuda do Espírito Santo. O Deus que perdoa é o Deus que liberta. E assim vamos sendo santificados, mudados e transformados. Para quem não tem chamado nenhum, você é chamado para ser santo. Uma outra chamada geral, a qual eu quero destacar, não precisa nem abrir a Bíblia, é um verso que só tem 3 palavras. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ou Mateus 26,41, vigiai e orai. Evidentemente que a palavra do Senhor nos ensina a manter uma comunhão diária com Deus. Ninguém consegue orar sem cessar, porque tem uma hora que você dorme, não é? Tem uma hora que você almoça, mas você pode manter comunhão com Deus. Você pode estar em comunhão com Deus a cada momento, a cada situação, apresentando diante do Senhor, zelando para estar nessa constante comunhão com Deus, ainda que nós não estejamos falando o tempo todo com Deus, podemos aprender a estar na presença de Deus, sem ter que falar o tempo todo. Podemos aprender a nos deleitar e estar em Deus e na sua presença e com o Senhor e sentir no nosso coração: peraí, eu estou na doce comunhão com Deus, ou não, eu estou me sentindo muito longe de Deus. Se estivermos nos sentindo muito longe de Deus, é hora de parar um pouco, relaxar um pouco, passar um tempo de oração, ouvindo uma música de adoração, ler um texto bíblico, meditar no texto. Conforme vamos nos aquietando, o Espírito Santo vai falando, vai ministrando, de tal maneira que nós ajuntamos a vida de santidade, a vida de oração. Nós todos precisamos aprender a orar, ter vida de oração e fazer de oração um hábito de nossas vidas. Se nós não gastarmos tempo com Deus e não aprendermos a gastar tempo com Deus, dificilmente nós ouviremos a sua voz. E dificilmente Ele nos consolará nas situações mais complicadas, nos momentos mais difíceis. Dificilmente ouviremos aquela doce, invisível voz do Senhor em nosso coração, num momento tão difícil, tão complicado, nem que seja: não temas. Quantas vezes Deus fala na Bíblia para os seus servos: não temas. Porque eles estavam diante de situações que dava medo. Muitas vezes eram exércitos de milhares de pessoas marchando contra Israel. Eles iam ter que ir para a luta, e lutar, e matar, e defender o seu povo, as suas cidades. Situações tão complicadas, mas aqueles que andavam com o Senhor falava: não temas, você vai ver a vitória que eu vou te dar nessa situação tão complicada. Mas para ouvir a voz de Deus nessas situações tão complicadas, nós precisamos ter vida de oração. Só correria,
não ouviremos a voz do Senhor nessas circunstâncias difíceis da vida. Eu estou falando das chamadas gerais do crente. Não fala, eu não tenho chamada. Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para orar. E Deus te chamou para não ser tão ocupado que você nunca leia a Bíblia. Josué 1, verso 8 diz, Josué 1, 8 diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. O Senhor chamou o seu povo para meditar nas Escrituras dia e noite. Claro que as Escrituras, digamos assim, está até exagerando, não é? Você não consegue orar sem parar. Você precisa aprender a estar com Deus e deleitar na sua presença. E também não dá para meditar na Escritura dia e noite. Tem dado momento que a gente também vai ter que desviar o pensamento para outras coisas. Mas se nós tivermos o hábito de meditar nas Escrituras diariamente, aí começa a acontecer um fenômeno. A Bíblia vai entrando dentro de você. Você tem a Bíblia em você. Mas você não vai ter a Bíblia em você com uma meditação de 1 hora. 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora, mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, 4 anos. Em algum momento a Bíblia vai estar muito enraizada em você. Em qualquer momento da vida, de situações da vida, com a palavra tão enraizada assim, aí o Espírito Santo te lembra nas situações da vida, dos textos da Bíblia, e ali ele te exorta, ali ele te ensina, ali te ilumina, ali ele guia os seus passos, e ali você sabe que Deus falou com você no meio da multidão, no Bradesco, no banco, no trânsito, porque agora a palavra está incorporada em você, na sua mente, e o Senhor pode falar com você ao longo do dia, e através da palavra Ele te dá temor, através da palavra Ele te santifica, através da palavra Ele vai te dar compreensão para orar e prazer para estar na presença de Deus. Não diga, eu não tenho chamado. Você foi chamado para ser santo, você foi chamado para orar, você foi chamado para meditar nas Escrituras, e você e eu somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E as testemunhas até os confins da terra. Mas como é que é esse testemunho mesmo? Faz parte do processo do que eu venho falando. Você medita nas Escrituras, pelas Escrituras Deus dá temor, pelo temor que Deus te dá, Ele te santifica, pelo temor e compreensão das Escrituras, Ele vai pautando e te ensinando na vida de oração. E agora, santificado pelo Senhor, conhecendo as Escrituras, dependendo de Deus para perdão de pecados, dependendo de Deus para libertação de pecados, dependendo de Deus para capacitação, dependendo do Senhor, você é uma testemunha com palavras e com uma vida transformada. Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo gastava tanto tempo de oração, tanto tempo com as Escrituras, tanta transformação de Deus nele, que num dado momento ele sentiu, Jesus está aqui, Ele está vivendo em mim, Ele está fazendo a obra dEle através de mim, Ele me santificou o suficiente para eu dizer, não sou eu mais quem vivo, Ele está vivendo em mim, Ele está operando em mim, Ele está me usando. Quem via Paulo ia ver um homem consagrado, íntegro, um homem de oração, um homem de santidade, cuja vida refletia o caráter de Cristo e a santidade de Deus. O testemunho era a própria vida. O testemunho era Paulo em si mesmo. Era Jesus em Paulo, testemunho claro, vivo, de vida mudada, transformada.
mas ele também testemunhava abrindo a boca e pregando com poder e autoridade do Espírito Santo. Ele testemunhava com a sua vida, ele testemunhava com palavras, ele testemunhava com as suas obras de amor e de misericórdia. Ocupado como Paulo era, ele organizou um comitê, uma comissão, com regras éticas muito claras. Eles passaram nas igrejas levantando ofertas, e este comitê de pessoas de muita credibilidade, não tinha transferência bancária internacional, esse comitê de pessoas muito respeitadas, inclusive Timóteo, foram até Jerusalém levar as ofertas levantadas em todas as igrejas de não-judeus, para os judeus que naquela ocasião estavam passando fome. Paulo, ocupado como era, fez parte do comitê. Ocupado como era, fez parte do levantamento de fundos. Ocupado como era, levou a oferta pessoalmente com testemunhas, de tal maneira que ninguém podia falar: eles levantaram dinheiro, enriqueceram, sumiram com o saco de dinheiro. Não, eles levaram até Jerusalém. Se você ler os textos sobre os princípios éticos de Paulo com referência a essa oferta, nós aprenderemos muito, como ele foi zeloso, como ele foi cuidadoso, mas isso é testemunho. Paulo testemunhava com palavras, testemunhava com uma vida mudada e transformada. Ele era assassino, agora ele não era mais assassino. Paulo matou muito crente, irmãos. Só agora quem apanhava era ele, quem era açoitado era ele, quem era apedrejado era ele. Ele não levantava querendo matar de novo. Ele levantava querendo perdoar, testemunhar, orar. Era uma vida mudada, transformada. Podemos dizer que Paulo atendeu a chamada da santidade, da oração, do estudo e do testemunho. Testemunhou com uma vida transformada, testemunhou com palavras, com obras de misericórdia, como esta em que ele levantou recursos e levou o recurso até Jerusalém, com toda uma equipe de muita credibilidade, como testemunhas de que o dinheiro foi levantado, foi entregue e foi usado para aquilo que foi levantado. Ninguém se enriqueceu. Agora, o que acontece que com alguém que está atendendo às chamadas gerais, santidade, oração, meditar nas Escrituras, ser testemunha de Jesus, essa pessoa está cada vez mais próxima de Deus. Essa pessoa está cada vez mais cheia do Espírito Santo. Essa pessoa cada vez mais reflete o caráter de Cristo. Essa pessoa tem algum dom, algum talento. Essa pessoa naturalmente vai fazer aquilo que ele tem um dom e um talento. Ele vai se ver inclinado, empurrado por Deus, empurrado pelo Espírito Santo. Talvez ele vai dizer: eu gosto de trabalhar com crianças. Ele desce lá e vai desenvolvendo. Pode ser que ele diga: não, eu gosto de socorrer as pessoas em necessidade. Se eu ver alguém com necessidade, ele não tem cama, não tem colchão, não tem blusa, eu vou dar um jeito de ajudar. Outros vão se ver mais inclinados a ler, estudar, se preparar, pregar. Outros serão mais evangelistas, outros serão mais professores, outros serão mais discipuladores, outros serão mais da área de adoração, outros serão usados com esporte, outros serão usados com artes, outros com administração. De alguma forma, de algum jeito, os dons e talentos aparecerão, porque ele está atendendo às chamadas gerais, da santidade, da oração, da meditação, do testemunho, cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais Espírito Santo nele, cada vez mais ele vai fazer alguma coisa que ele tem mais facilidade. Quando ele começar a fazer uma coisa que ele tem mais facilidade, todo mundo perceberá. E naturalmente, ele receberá convites para fazer aquilo que ele tem facilidade. Às vezes as pessoas dizem para mim, que trabalham com missões há muitos anos: ah, pastor, eu não tenho chamado. Eu falo: mas não é bem assim que você não tem chamado. Você tem mais chamado do que você está pensando.
Você tem chamado para a santidade, para a oração, para a meditação, para ser uma testemunha, para amar a Deus, amar o próximo, para ser luz, para ser sal. E o que você quer mais? Você já está chamado até demais. Já está chamado até demais. Agora, se você atender os chamados gerais, veja aquilo que você tem mais facilidade e começa a servir. E conforme você servir, com destaque naquilo que você tem facilidade, naturalmente você receberá convites. Por exemplo, eu sou convidado para pregar no Brasil afora. Eu também, às vezes, prego até no exterior. Quando eles me convidam para pregar. Irmãos, é verdade, eu nunca fui convidado para cantar. Nunca fui convidado para tocar violão. Eu nunca fui convidado para fazer peça. Eu nunca fui convidado para trabalhar com crianças, jovens, adolescentes. Nunca. Também nunca fui convidado para dar palestra de casais. Nunca. Por quê? Porque conforme eu atendi as chamadas gerais e passei a servir a Deus, aquilo que eu tinha mais facilidade se destacou. Aquilo que se destacou foi observado. Aquilo que foi observado gerou convites lógicos. Os convites não são ilógicos. Ninguém me convida para cantar porque eles não estão loucos, eles são lógicos. Eles me convidam para pregar. Me convidam para dar cursos, mas não me convidam para cantar, porque os convites são lógicos. E eles são percebidos no corpo de Cristo. Os dons e talentos são percebidos no corpo de Cristo. Imagino que o Nai recebe muitos convites para cantar, não é? A gente vê aí a banda Aurora aí cantando nas igrejas de Araçariguama. Mas é lógico, ele sabe cantar. Os convites são lógicos. Eu sempre digo, se preocupe somente em atender as chamadas gerais. Não se preocupe com chamada específica. Preocupe-se em ser santo, em orar, meditar, testemunhar. Naturalmente, os seus dons e talentos virão à tona. Você será percebido, receberá convite lógico. E você poderá dar muitos frutos sem chamada específica nenhuma, que vem só para uma minoria, e talvez eu não saiba por que vem só para uma minoria. Eu quero te dar um exemplo bem lógico, Atos 11, 25. Vamos abrir a Bíblia. Isso é bem lógico. Eu vou colocar esses versos no contexto histórico para você entender. É bem lógico. Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Atos 11, 26, que é Paulo, não é? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui está um exemplo de tudo que eu estou falando. Quando Paulo teve uma aparição de Jesus para ele, ele teve uma chamada muito geral, mais ou menos como eu e você. O Senhor falou para ele, você vai pregar para os gentios. É a mesma coisa que falar, você vai pregar para não-judeus. Isso é muito geral, isso é o mundo inteiro, irmãos. Isso é o mundo inteiro. O que Paulo fez? Atendeu a chamada da santidade, da oração, da meditação e do testemunho. E conforme ele se consagrou a Deus, atendendo as chamadas gerais, ele naturalmente fez aquilo que ele ia fazer, que era a praia dele. Ele tinha estudado com Gamaliel, a praia dele era ensinar até antes de ser crente. Então ele entrava na sinagoga, ele ensinava. Ele não trabalhava com crianças. Ele podia ter trabalhado, seria uma bênção, mas ele não trabalhava. Não fazia peças. E olha que os romanos tinham arenas com peças. Os romanos não eram bobos, não, gente. Tinha peças teatrais no Império Romano. Paulo não fez peça nenhuma. Se tocou algum instrumento, não ficamos sabendo.
Se cantou, acharam que não valia a pena registrar, não ficamos sabendo. Mas Paulo entrava na sinagoga, pregava e convertia muitas pessoas. Ele fazia aquilo que ele era bom. Barnabé percebeu que ele era bom e percebeu que os apóstolos não o conheciam e sabiam que ele tinha má reputação. Ele levou Paulo para os apóstolos e falou: não, agora o assassino converteu, é melhor vocês ouvirem esse homem, ele está diferente. Aí os apóstolos receberam Paulo e perceberam os seus dons, os seus talentos, e ele foi aceito na sua área. Aí quando os crentes foram espalhados por todo o Império Romano por perseguição, os que falavam grego pregaram em Antioquia na Síria em grego. Para os que falavam em grego, eles receberam Jesus no seu coração em grego. Eles passaram a fazer os cultos em grego, reunião de oração em grego. Lá em Jerusalém era em aramaico, Antioquia na Síria era grego. Você enviar um pastor japonês para essa igreja, você ia fazer convite lógico. Barnabé, quando viu o pessoal assim se convertendo, essa igreja não precisa de evangelista. E não precisa, eles falam grego, eles evangelizam em grego, eles oram, eles buscam a Deus, a igreja está crescendo. Mas a igreja está precisando de um professor, e o melhor que eu conheço está lá em Tarso. Então Barnabé vai até em Tarso, explica a situação para Paulo e faz um convite. Você fala grego também. Você é de família importante, fala grego, um ótimo professor. Lá naquela igreja eles falam grego. Vem me ajudar. E o texto diz que durante 1 ano eles ensinaram numerosa multidão, falando em grego. E o convite que Paulo recebeu foi lógico. Convidaram para Paulo fazer aquilo que ele sabe fazer. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Fala: mas começa a fazer. Porque se você cantar mal, a gente já te empurra para lá. Fala: no louvor você não vai ficar, irmão, desculpa. E aí você fala: não, pastor, eu quero organizar um bazar, mas tudo bagunçado a sua organização. A gente vai falar: irmão, uma vez só basta, viu? Não organiza nunca mais bazar. Pastor, eu vou jogar bola para dar testemunho. Aí você briga com o time inteiro. Não, irmão, isso também não é a sua área. Uma hora dessa você vai dar certo em alguma coisa. Quando você tiver dar certo, quando você der certo, você vai receber convite lógico. Por exemplo, a Emily aqui do departamento infantil recebe convite lógico. Para ir nas igrejas, trabalhar com crianças, sempre os convites são lógicos. Mas eles são percebidos no contexto da igreja por pessoas que estão atendendo os chamados gerais. Santidade, oração, meditação e testemunha. Aí você recebe convite lógico. Agora, você percebe aqui no texto que Paulo até então não viu anjo nenhum, não sonhou nada com nada, ele só estava atendendo as chamadas gerais, estava cheio do Espírito Santo. Quando ele recebia um convite lógico, ele ensinava uma numerosa multidão, muitas pessoas se convertiam, e as pessoas podiam ver: esse homem é bom de pregar, esse homem é bom de evangelizar. Aonde você coloca esse homem aí, nasce uma igreja, esse cara é bom. E aí ele recebia convites lógicos e deu muito fruto, sem uma chamada específica. Agora Atos 13, de 1 a 3, de 1 a 2. Agora ele recebe uma chamada bem específica. E servindo, Atos 13, 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Agora foi muito específico. Aí eles saem e vão implantar a igreja dos Gálatas. Mas até implantar a igreja dos Gálatas em Antioquia da Pisídia, ele estava atendendo chamadas gerais, ensinando uma multidão, dando muito fruto, sem nenhuma chamada específica.
A maior parte das pessoas crentes do mundo não terão uma chamada tão específica assim. Só sabem que é para amar, que é para servir, que é para trabalhar, que é para santificar, orar, buscar a Deus, servir, aí vai dando fruto, recebe convite lógico, a agenda enche, Deus usa muito. Mas se a chamada específica vier, ela só vem nesse contexto que eu estou falando. Para Paulo, o Espírito Santo falar, separa Paulo e Barnabé, é porque ele era santo, de oração, conhecedor das Escrituras, atendia a chamada da santidade, da oração, da meditação, do testemunho, testemunhava com obras, com ações, com palavras, com a vida transformada. Então, ele atendia os chamados gerais, e aí começou a vir o chamado específico. As pessoas falam, eu não tenho chamado específico. Eu falei, mas isso não é importante agora, irmão. Importante agora é ser santo. Importante agora é estudar. O importante agora é orar. O importante agora é começar a servir. Aí então você receberá um convite lógico e ministrará para uma numerosa multidão, sem chamada específica nenhuma, que talvez nunca virá, mas você será assim muito usado por Deus. E pode ser que se vier, virá nesse contexto. Quando Paulo estava atendendo as chamadas gerais, ele recebeu uma direção específica, vai para os Gálatas, Atos 13. Atos 16, o Espírito Santo, 16:6, o Espírito Santo o impedia de pregar a palavra na Ásia Menor, província do Império Romano, no território da Turquia hoje. Também não deixava ele ir, Atos 16:7, para a Mísia, não deixava ir para a Betínia, o Espírito Santo não deixava, era agora direção específica. Então ele teve uma visão, um sonho. O Espírito Santo disse em sonho, através de um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora é específico. Ir para os Gálatas é específico. Ir para a Macedônia é específico. Para Éfeso é específico. Ser prisioneiro acorrentado do Senhor em Jerusalém foi específico. Também específico que ele iria para Roma. Quando ele foi preso em Jerusalém, quase matam o apóstolo Paulo, lá tem 1000 detalhes, só não mataram porque ele era cidadão romano, então os próprios soldados o protegeram, colocaram na fortaleza Antônia, do lado assim do templo, e aí era tanta gente jejuando, que só ia parar de jejuar depois que matassem Paulo, que aí eles perceberam que tinham que levá-lo para a prisão de Cesareia, porque ali ele corria muito risco de vida. Então o Império Romano transportou Paulo de Jerusalém para Cesareia, mas na noite que ele ia ser transportado, o Senhor apareceu para ele em sonho, Atos 23:11. Na noite seguinte, o próprio Senhor, Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ir para os Gálatas, ir para a Macedônia, ir para Éfeso, ir para Jerusalém, ser acorrentado, ir para Roma, foram direções específicas de Deus para Paulo. Mas essas direções específicas foram dadas no contexto que ele atendia chamadas gerais: oração, santidade, meditar nas Escrituras, testemunha do Senhor, servindo como testemunha do Senhor. Os dons e talentos ficaram claros. Recebeu um convite de Barnabé, não direção específica do Espírito Santo, direção específica de Barnabé, ministrou para uma numerosa multidão, e se parasse aí estava bom demais. A maior parte dos crentes serão assim. Consagrarão suas vidas a Deus, receberão convites lógicos e darão muito fruto, e tá bom demais. Se nós formos cheios de Deus e recebermos convites lógicos e dermos muito fruto, vai ser bom demais.
E se o convite ou a direção específica vier, ela virá nesse contexto que a pessoa já está servindo como Paulo servia e já atendia chamadas gerais como Paulo atendia. Se você não ouviu nenhuma direção específica, não se preocupe, possivelmente é hora de atender as chamadas gerais e pode ser que a direção específica nunca venha. Pode ser que Deus, tendo te enchido do Espírito Santo, usará um convite e você vai ministrar para uma numerosa multidão. A maior parte dos alunos que querem ser missionários no curso de preparo missionário, na primeira semana, conversando com eles, eu percebo que eles estão tudo confusos, eles não sabem para onde eles vão, eles não têm chamada nenhuma. Eu digo, fiquem tranquilos, comece a atender as chamadas gerais, porque virá convite lógico, e vocês irão e ministrarão para uma numerosa multidão. E pode até ser que num dado momento terá uma direção específica, mas enquanto não tiver, não esquenta a cabeça. Procura ser cheio de Deus, amar e servir, vai dar frutos, vai receber convites. A maior parte dos missionários estão em lugares que eles jamais imaginaram que eles iriam. Roberto e Simone acharam que iam para a Índia, conversei com eles, expliquei as complicações, desafiei para Burkina Faso, fazem um trabalho maravilhoso em Burkina Faso. Receberam um convite lógico. Eu tenho cabeça lógica, fiz convite lógico. Eu sei os dons e os talentos deles, eu sei o que o campo missionário precisava, e assim fiz inúmeros convites lógicos, e os missionários foram para onde foram, e estão ministrando para a numerosa multidão. Às vezes os crentes dizem, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Se Ele não falou ainda, porque não está na hora. Mas Ele já falou para você ser santo, para você orar, para você meditar, para você ser testemunha, para você servir. Se você não atender as chamadas gerais, a específica nunca virá. E se você atender as gerais, até não poderá ter, a grande maioria nunca tem. Deus vai empurrando pelas circunstâncias e eles se encontram. Tem uma missionária chamada Sophia Miller. Deus a levou para a Amazônia da Venezuela, ela levou 27 povos tribais para Jesus, traduziu a Bíblia em muitas línguas, virou uma heroína da história de missões. Quando ela já estava bem mais idosa, não dava para ficar no campo, ela voltou para os Estados Unidos. E lá em Nova York, uma revista cristã foi entrevistar a Sophia Miller e disse assim, qual que foi o seu chamado? Ela disse, eu não tive chamado nenhum. Eu li a Bíblia, faça discípulos de todas as nações, e eu falei para Deus, eis-me aqui, e quando eu vi, eu estava escrevendo para agências missionárias, abriu uma porta, eu fui, eu nunca vi anjo, eu nunca vi nada, eu obedeci um mandamento de Deus. Ela atendeu as chamadas gerais da oração, da santidade, da meditação, do testemunho, colocou a vida para servir, Deus ouviu as circunstâncias, pelas circunstâncias Deus usou, recebeu um convite lógico, levou 27 tribos para Jesus. E nunca teve chamadas específicas. Eu digo que a chamada específica vem para uma minoria, somente no contexto de estarmos atendendo as chamadas gerais e fazendo aquilo que Deus nos capacitou. Fico na liberdade de falar, porque se tem uma pessoa que é limitada, sou eu. Se você pedir para eu cantar, não vai dar, tocar um instrumento, não vai dar. Dar aula de crianças, as crianças nunca mais vão querer voltar, irmão, vai ser uma vez só, e elas vão falar, mamãe, eu não quero descer lá, mamãe. E se eu der uma aula para adolescente, que às vezes o André insiste, eu falo, André, não dá, filho, eu não tenho a comunicação. É outra faixa etária, não vai dar. Não, pai, vai lá, vamos lá. Não, mas 2 vezes eu vou matar esse negócio aí, nunca mais. Mas eu tinha uma facilidade. Eu tinha facilidade de interpretar textos. Não era bom em matemática, não era bom em nada.
mas eu interpretava texto que era uma beleza, irmãos. Textos difíceis, dava uma lida, ia super bem na interpretação de texto. E tinha alguma facilidade para falar em público. Parece que é só isso que Deus me usa, mais nada. E alguma possibilidade de coordenação de equipe de trabalho, mas não sendo tudo isso de administrador, mas alguma facilidade de coordenação de equipe de trabalho. Eu sou muito limitado. Mas a partir do momento que eu atendi as chamadas gerais, fui servir naquilo que só dava para fazer aquilo também, viu, irmãos? Naquilo ali Deus agraciou, abriu portas, e eu estou muito envolvido na obra de Deus, fazendo muitas coisas, sendo uma pessoa muito limitada. O mais importante não é o quantos talentos eu tenho, o mais importante é atender as chamadas gerais. Deus vai te encher do Espírito Santo e Deus vai te usar. Quando eu falo de atender as chamadas gerais, a grande maioria não vai sair do Brasil, não se preocupe. E nem é para sair também, vai sair uma minoria. Quando Deus disse, separa Paulo e Barnabé, 2 pessoas. Deus não falou, separa a igreja de Antioquia da Síria inteira. Ele ia acabar com a igreja. Deus é inteligente. Nasceu uma igreja, Ele não quer que acabe a igreja, Ele quer que a igreja cresça, seja sal da terra e luz do mundo naquela cultura. Ele não quer acabar com a igreja, mas Ele vai pegar alguns como Paulo e Barnabé, especialmente capacitados por Deus, para abrir igrejas em vários lugares. 2 pessoas tinham que ser separadas, não a igreja inteira. Quando eu digo que todos têm chamado, você tem chamado. Você sabendo ou não. E a grande maioria vai ficar em Araçariguama, você sabendo ou não. E Deus quer te usar aqui na sua cultura, na sua língua. Um ou outro irá sim para o campo missionário distante. É minoria. A maioria fica na cultura e é tão importante quanto ir ao campo missionário. É tão importante, porque não vai ter pessoas no campo missionário se não tiver gente aqui orando, contribuindo. Se a igreja não crescer no Brasil, a igreja brasileira não tem quem enviar para outros cantos. É tão importante crescer no Brasil como ir para o campo missionário. A grande maioria fica, a grande maioria tem que ser sal da terra e luz do mundo, a grande maioria tem que atender as chamadas gerais e se dispor a servir, e servindo vai fazer muita diferença, e fazer muita diferença na sua cultura, na sua cidade, é muito importante. Eu posso ilustrar de muitas formas, mas tem tocado o nosso coração. O Jeremias, a Débora, eles viram uma família que tinha chegado, parece que do Nordeste, algo assim, não é? Precisavam de hospedagem. Eles fazem o que eles podem fazer, abriram a casa. O pastor Ricardo batalhou, roupas, blusas, né, que aqui faz um frio perto do Nordeste, colchão. O marido já conseguiu um emprego. Isso ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Todos nós somos chamados, se atendermos às chamadas gerais, começarmos a servir, vamos receber convites lógicos. E aí seremos usados para a honra e glória de Deus. Quem quer uma graça de Deus especial aí para atender às chamadas gerais? Eu quero ser santo, mas eu já falei para você, eu já parei de achar que eu vou conseguir com o Espírito Santo. Por mim mesmo eu já parei. Então, se eu precisar de mudança no meu temperamento, é com o Espírito Santo. O que eu precisar é com o Espírito Santo. Servir a Deus é com o Espírito Santo. Ser testemunha é com o Espírito Santo. Vida de oração é com o Espírito Santo. Iluminação para entender a Bíblia é com o Espírito Santo. Usar os dons e os talentos na nossa cultura e servir é com o Espírito Santo. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero atender as chamadas gerais com o Espírito Santo. Porque sozinho o negócio é complicado, vira uma religião morta, vira algo sem capacitação de Deus. E eu quero a graça do Senhor.
E conforme atendemos as chamadas gerais, seremos aqui em Araçariguama, luz do mundo, sal da terra, a nossa vida transformada, a nossa palavra ungida, o nosso testemunho, seremos muito usados por Deus. Quem quer atender as chamadas gerais, com a ajuda do Espírito Santo, levanta a mão. Amém. Quais são as chamadas gerais, hein? Você lembra? Santidade, oração, meditação, testemunho. Aleluia, glória a Deus. Povo inteligente. Vamos ficar em pé, gente. Vamos ficar em pé, vamos orar. Comece a orar com a pessoa que está ao seu lado. Não tem vergonha nenhuma ficar na nossa cultura. A maioria ficou em Antioquia, na Síria. Não tem vergonha nenhuma ser bênção em Antioquia, na Síria, como os demais pastores ali ficaram. Não tem vergonha nenhuma ir para o campo missionário, se Deus nos chamou. O que importa é, estamos atendendo as chamadas gerais. Estamos nessa doce comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Fazemos diferença na nossa cultura, na nossa família, na nossa cidade. Isso é muito importante. Se você não tem uma chamada específica, não se preocupe. Ela virá se tiver que vir. Mas se você atender as chamadas gerais, for cheio do Espírito Santo, você receberá convite lógico e você também ministrará para uma numerosa multidão. O que importa é atender as chamadas gerais, ser capacitado por Deus. O importante não é chamado específico. O importante é se a santidade de Deus está sendo produzida em nós, se a vida de oração está sendo desenvolvida em nós, se a meditação é frutífera, se o testemunho é com palavras, com obras de misericórdia e com a própria mudança de vida. Quando nós atendemos as chamadas gerais, recebemos convites lógicos e ministramos para uma numerosa multidão. Pai amado, colocamos os teus servos, o teu povo, a tua igreja diante do Senhor. Queremos quebrar com toda a tradição cristã de comodismo, toda a tradição cristã que o clero faz o trabalho e a gente fica parado, toda a tradição cristã que só o padre, só o pastor trabalham, ou toda a tradição cristã que eu não tenho chamado, eu não vou ser padre, eu não vou ser pastor. Não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que a tua igreja é sal da terra e luz do mundo. A tua palavra diz que a tua igreja é templo do Espírito Santo. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. A palavra do Senhor diz que a tua igreja é lavada no sangue de Cristo. A tua igreja vence pecado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o teu Espírito Santo ensina e guia a tua igreja, ilumina as Escrituras. A palavra do Senhor diz que o nosso testemunho tem que ser com palavras, com vida transformadas, com ações de misericórdia. A tua palavra nos ensina que se atendermos às chamadas gerais, o Senhor proporcionará convites lógicos e nós também ministraremos por uma numerosa multidão. Pai amado, nessa noite nós colocamos nossas vidas no altar, para o Senhor nos usar em Araçariguama, em São Roque, Pirapora do Bom Jesus, toda essa região onde nós temos membros que frequentam esta igreja. Nós queremos fazer diferença, atendendo os chamados gerais, servindo.
Oh, Pai amado, usa nossas vidas, ajuda-nos a perceber os nossos dons, os nossos talentos, e usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos ver muitas pessoas mudadas e transformadas em Araçariguama. Queremos ver pessoas libertas de demônios, pessoas curadas, evangelizadas, se convertendo, lares restaurados. Queremos ver mais amor, mais justiça, mais retidão. Oh, Pai amado, queremos ver a transformação do Evangelho em todas as áreas de nossas vidas, de nossa família, de nossa cidade e de nossa região. O Senhor pode levantar os teus servos em todas as áreas dessa cidade, na saúde, na educação, na segurança, na administração. O Senhor pode usar para a honra e glória do teu nome. Oh, Pai amado, levanta o teu povo, atendendo às chamadas da santidade, às chamadas gerais da oração, da meditação, do amor, do serviço, do testemunho com a vida mudada, transformada, o testemunho com palavras, o testemunho com ações de amor e misericórdia. Nesta noite nós entregamos nossas vidas no altar, nossa família, o Vale da Bênção, Araçariguama. Nós entregamos nós mesmos, nossa família, nossa cidade, o Vale da Bênção, essa igreja. Entregamos para o Senhor, para a glória do teu nome. Não queremos ser o dono da obra do Senhor, porque nós não somos donos. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o Senhor da seara, o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, é Senhor de nossas vidas, é Senhor do Vale da Bênção, é Senhor da nossa região, é Senhor do mundo, é Senhor do universo. Encomendamos nossas vidas, nossas famílias, nossa cidade, nossa região, a nossa igreja, o Vale da Bênção. Encomendamos a tua graça e a tua misericórdia. Nesta noite falamos para o Senhor, queremos atender as chamadas gerais com o Espírito Santo. Queremos orar mais, meditar mais, estudar mais, servir mais, vencer mais o pecado. Queremos fazê-lo com teu Espírito Santo. Pai amado, nós quebramos com toda a tradição cristã histórica que nos faz acomodados, que nos faz pensar, tenho chamado, não tenho chamado. Que coisa é essa, Senhor? Que coisa é essa? Nós somos o teu povo de luz no mundo de trevas. O Senhor quer nos usar. Nós somos o teu povo, o povo da luz do Evangelho, da luz do Senhor no mundo sem Deus. E o Senhor quer nos usar. E nós consagramos nossas vidas ao Senhor completamente. E consagramos nossas vidas para atender as chamadas gerais. E nós veremos a tua mão de amor e misericórdia sobre cada um de nós. Nós veremos a capacitação excepcional do Senhor, sobrenatural, pelo Espírito Santo, para orar, para meditar, para testemunhar, para discernir, para ter ousadia, para impor as mãos sobre os enfermos e os vê-los curados. Ousadia para repreender as forças das trevas sem medo, porque estamos em Cristo. E essa ousadia vem do teu Espírito Santo. Acompanha-nos, Senhor, nesta noite com a tua presença, com a tua paz. Dá noite de descanso para cada um de nós. Liberta, Senhor, de toda ansiedade que tira o sono durante a noite, de toda falta de espírito, de falta de paz de espírito que tira o sono durante a noite. Amanhã cedo queremos levantar descansados, renovados do Senhor,
sabendo que o Senhor está em nós e nos ama e está conosco. Senhor, recebemos as tuas bênçãos e oramos no poderoso nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Não sai super correndo. Cumprimenta os irmãos.